Oi, tudo bem com você? Vamos conversar um pouquinho? Resolvi aqui gravar um vídeo, eh, falando um pouquinho da lição número 3 de adultos. Estamos nesse trimestre, terceiro do ano, estudando sobre o livro de Êxodo, e nessa terceira lição que começou ontem, estou gravando esse vídeo no domingo, dia 13, e ontem, dia 12, iniciamos o estudo da lição número 3, né? Começo difícil. E eu estava estudando hoje a lição de sábado e de domingo e resolvi gravar um vídeo justamente por conta do tema. É uma lição muito boa. E eu fiz uma síntese. Só que a síntese eu fiz apenas da lição de sábado, não juntei as duas ainda. Quem sabe eu faça um vídeo de síntese de cada dia da semana, não sei ainda. Vamos ver. Mas eu queria trabalhar aqui alguns conceitos com vocês. Bom, a gente não pode, até porque tem gente que, quem sabe, nem sabe o que é a lição da escola sabatina. Eu quero começar pelo texto bíblico, né? Que está em Êxodo capítulo 5, versos 1 e 2, que diz assim, ó. Depois, Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça, né? Para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir. Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Interessante, né? Esse texto, ele serve como base para um tema que é universal na vida cristã. Sabe que tema é esse? É a decepção que muitas vezes surge conosco, cristãos, ao mesmo obedecendo a Deus, mesmo sendo fiel a Deus, ainda assim encontramos oposição e muitas vezes uma oposição inesperada. Faraó aqui, ele representa a resistência humana ao senhorio de Deus, à obediência a Deus. E sua pergunta, quem é o Senhor, que é a pergunta que ele faz, resume o orgulho humano diante do divino, diante de Deus. Quero fazer uma análise aqui teológica e temática com vocês, abordando 4 pontos. O primeiro é expectativa versus a realidade espiritual. Bom, veja, o texto ele confronta uma ideia que é comum, porém errada, equivocada, de que seguir a Deus significa ausência de problemas, ausência de conflitos, ausência de sofrimento. Isso não é uma verdade. A Bíblia nunca diz isso, nunca afirma isso. O texto também destaca que a fé não é um atalho para o conforto, mas um chamado à fidelidade mesmo em meio às tribulações. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, o chamado ele é claro, porém o caminho é incerto. Moisés ele recebeu uma missão clara de Deus. Deus foi muito claro, Deus foi muito detalhista, inclusive, e paciencioso com Moisés. Só que, mesmo tendo uma missão clara e acompanhada de sinais sobrenaturais, isso não garantiu a Moisés uma caminhada fácil, um caminho fácil. Muito pelo contrário, ele enfrentou oposição, né, a oposição de Faraó, que parecia até, quem sabe isso aconteceu com Moisés, contradizer a promessa de libertação. Imagina, Deus falou, eu vou com você, fica tranquilo, estou com você, não se te preocupe, eu serei a sua boca, vai, só obedece. E Moisés vai e enfrenta todos os desafios. Por isso que você não deve perder a lição. Não tem como, não resolvi gravar um vídeo de 1 hora. É um vídeo para ser curto aqui, apenas trazendo essa síntese, né? E a lição que fica para nós é que a fidelidade não elimina os desafios. Ela os contextualiza
sobre a soberania de Deus. Isso é fantástico, gente. Essa frase tinha que emoldurar ela. Eu vou repetir. A fidelidade não elimina os desafios, ela os contextualiza sobre a soberania de Deus. Terceiro ponto, tempo e propósitos de Deus. Deus traz soluções, porém em seus termos e em seu tempo. Isso revela um princípio espiritual importante. Deus não se submete às expectativas humanas, e a demora pode ser uma forma de moldar o nosso caráter e a nossa fé. E quarto e último ponto, o conflito de vozes. Conflito de vozes. Quem é ovelha ali do distrito do qual eu estou como pastor, pelo menos em 4 igrejas, das 6, eu já preguei um sermão que eu abordo 1 Reis, capítulo 13, e eu falo sobre as vozes, né? Que vozes que você está ouvindo, ou que voz que você está ouvindo, né? Será que está ouvindo a voz certa? E nesse conflito de vozes, eu volto a esse tema das vozes do sermão, dizendo o seguinte, um contraste. Moisés ouviu a voz de Deus. Faraó recusou ouvir a voz de Deus. Rejeitou a Deus, né? Recusou-se a reconhecer a voz de Deus. Na verdade, não é que ele recusou ouvir a voz, ele recusou reconhecer quem é Deus, né? Ele ainda foi alguém irônico, né? Quem é Deus? Não conheço. Não conheço o Deus de vocês. Esse conflito ele mostra que a obediência a Deus coloca o crente em oposição direta com o mundo que não reconhece, infelizmente, né, a autoridade divina. Bom, resumindo, esse texto de sábado, dia 12, lição número 3, começo difícil, ele nos lembra que o início da jornada com Deus, ele pode ser marcado por obstáculos, pode ser marcado por oposição, pode ser marcado por desânimo, mesmo quando o chamado ele é claro. Pode haver conflitos, pode haver situações desanimadoras. Moisés, ele é um exemplo de um servo fiel que, apesar de ter ouvido diretamente a voz de Deus, foi diretamente. Ele enfrentou resistência ferrenha. E o que isso nos ensina? Que a fidelidade a Deus nem sempre será acompanhada de resultados imediatos, mas sempre será acompanhada da presença e direção divina. Outra frase aí para você anotar, para você emoldurar. Deus age no tempo certo e segundo propósitos mais amplos que os nossos. A confiança, portanto, deve prevalecer sobre a frustração. Mais uma, hein? Mais uma para você guardar no teu coração. A frustração, ela deve estar abaixo. Abaixo do quê? Da confiança. A confiança nossa deve estar sempre acima de qualquer frustração. Eu vi um vídeo esses dias de um influenciador, que ele achou um garotinho ali nas ruas de Curitiba. Ele perguntou pro garotinho o que ele queria ganhar. O garotinho falou que queria um brinquedo. E daí ele foi na loja de brinquedo e ele tava lá e de repente ele fez uma pergunta. Se você, pro garotinho, né, o influenciador, se você pudesse encontrar com alguém, ter um bate-papo, uma conversa ali de alguns minutos com a pessoa, com quem você se encontraria? E o garotinho disse assim, eu me encontraria com Deus. Eu falei, uau, que resposta, né? Que criança. Mas daí veio um comentário da própria criança, revelando, né, a ingenuidade também. Não estou tecendo nenhum julgamento, até porque era uma criança. E aquele influenciador perguntou, o que você diria para Deus? A criança disse assim, eu diria para ele agir, porque o mundo está mal, ele tem que fazer alguma coisa. Eu fiquei pensando, nossa, essa é a realidade do ser humano, ele quer ensinar Deus a agir, ele quer dizer o que Deus deve fazer. E como eu disse aqui agora há pouco, na penúltima frase que eu pedi para você moldurar, a fidelidade a Deus nem sempre será acompanhada de resultados imediatos, mas sempre será acompanhada da presença e direção divina. E outra coisa que eu falei também
durante aqui a mensagem é que Deus, ele traz soluções, porém em seus termos, da forma como ele quer e no tempo dele, no tempo que ele quer. Porque ele é Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Que fica essa lição, né? Essa lição é importantíssima da vida de Moisés. Um homem de Deus, um homem que teve um contato direto com Deus, ouviu a voz de Deus, tinha uma missão de Deus, mas mesmo assim enfrentou dificuldades, desafios, frustrações, op oposição. E aí, será que a gente teria coragem? Aliás, será que nós teremos a coragem de avançar até o fim, ao lado de Deus, mesmo enfrentando tantas dificuldades? Quem sabe você está enfrentando críticas, perseguições da família ou de dentro da igreja, não sei aonde, mas se você é um cristão verdadeiro, alguma coisa, alguma dificuldade você tem que estar enfrentando, ou vai enfrentar em algum momento. A pergunta é: você vai continuar firme nas promessas do nosso Deus, como diz o hino? Firme nas promessas do Senhor Jesus? É isso que fará a grande diferença na nossa jornada espiritual. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deus te abençoe, um ótimo estudo da lição. Vamos lá, lição da Escola Sabatina. Se alguém ficou curioso, você pode colocar ali no Google CPB, que é a abreviação, é a sigla de Casa Publicadora Brasileira. Coloca assim, ó, CPB mais lição. CPB mais, não mais símbolo, coloca MAIS. CPB mais lição, que já você vai ter o link, vai ter o acesso à lição de forma gratuita, mas você pode também comprar a sua lição e estudar. Nós temos ela há mais de 100 anos, há mais de 175 anos impressa e o povo adventista estudando. Às vezes é um livro da Bíblia, às vezes é uma doutrina, mas são ensinamentos profundos, teológicos e espirituais. Deus te abençoe. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.